Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho do curso de sábado à tarde. Mas antes, a gente gostaria de fazer uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade dirigente da Casa do Caminho, que nos intua, que nos inspire para que nós possamos singelamente realizar o nosso estudo do Evangelho. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, a justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, que vai do 1 ao 10. Então a gente vai elevar o nosso pensamento ao Pai, nosso Criador, para que Ele nos auxilie nesse momento, para que possamos ser fiéis a tudo aquilo que Kardec e os Espíritos nos trouxeram para nós. E assim, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, por essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, nos direcionando os passos e nos dando as condições de nos melhorarmos a cada dia. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome dessa espiritualidade dirigente da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, nós gostaríamos de ler uma mensagem do livro Lampadário Espírita, pelo Espírito Joana de Ângeles, e psicografia de Valdo Pereira Franco, que é a lição 15, Oportunidade Excelente. Embora a insegurança que teima por conduzir o teu comportamento, levanta o ânimo e para a reformular os conceitos de modo a reincitares a marcha pela trilha da redenção. Detente a considerar a dádiva da oportunidade excelente destes dias e empenha-te no aproveitamento das horas. Renasceste na terra, Renascestes na terra, assinalado por nobres compromissos a atender. Passa o tempo e o panorama dos propósitos ainda não se modificou, ensejando-te a concretização das tarefas que devem constituir a razão da tua existência. Refere-se a dificuldades e anota as decepções, impregnando a mente com os miasmas da revolta injustificável, embrenhando-te ora a ora pelo matagal das aflições. Os deveres diante disso parecem descoloridos e a própria vida destituída de objetivos dignos de vividos. Dedicação exclusiva ao ideal de uma fé clarificadora, qual a espiritista, parece-te loucura, como loucura a muitos parecia a total doação do apóstolo Paulo aos postulados do cristianismo nascente. A concessão de um corpo sadio, feito a um espírito banhado pela luarizante bênção da fé imortalista, significa na atualidade dádiva que apenas raros sabem valorizar devidamente. Muitos aquinoados com essa mercê distraem-se na busca desenfreada de segurança social. Atêm-se outros à alfândega das migalhas reluzentes de aquisição enganosa. Diversos rebolcam-se no pol dos gozos animalizantes, opiados pelas trivialidades para despertarem todos mais tarde, sofridos e desventurados entre remorsos indescritíveis ou alucinações desoladoras. Isto sim são loucuras. Campeiam, no entanto, abundantes oportunidades de toda procedência e qualidade para quem deseja utilizar o prêmio da reencarnação, doando-se aos mistérios elevados. O desequilíbrio dos cardos
deve constituir força de estímulo na continuidade da peleja. O malogro dos que sucumbem pode se transformar em encorajamento para o próprio prosseguimento. O gume que dilacera e destrói a vida é arma salvadora nas mãos hábeis do cirurgião. O ofídio que mata empresta tóxico para antídotos salvadores. Não desanimes diante da conturbação que envolve homens, sociedades, agremiações e empalidece ideias. Jesus é o mesmo para todos nós, ensinando-nos com a grandeza do exemplo. Exaltou-se mais quando desprezado. Atestou o amor e a confiança integral no Pai e na sua justiça, quando repelidos pelos que amava. Trocou de boa mente um sólio resplandente por uma cruz de ironia e aceitou uma cana imunda em caricatura deprimente de cetro, sem, todavia, ridicularizado, fazer-se ridículo ou desprezado, parecer desprezível. É ele ele que nada devia, recorda-o e segue-o. As duas traves abraçadas em madeiro que receberia sua lenta agonia e colheria na forma de braços sobre a terra o suor de sangue, ele as transformou em símbolo de redenção que continua atual na hora presente, escondidas no imo de cada um, com um martírio oculto a atestar a fidelidade e o amor a ele, na incomparável e excelente oportunidade da atualidade e reencarnação, com que a muitos honra para a felicidade deles mesmos. Então a gente vê que Jesus foi o nosso exemplo maior. Foi ele que aqui esteve, poderia ter mandado emissários em seu lugar, mas ele preferiu ele mesmo vir ao nosso encontro, dando testemunho para todo o aprendizado a nós, espíritos encarnados. Mas há quantos milênios nos arrastamos, sabendo da vontade do Pai, sabendo dos ensinamentos de Jesus, e ainda não modificamos muita coisa. Mas a gente também fala, se nós queremos que o amor e a paz esteja na Terra, nós devemos primeiramente começar a desenvolver este amor e essa obediência ao Pai nos seus desígnios, sabendo que tudo está certo, nada está fora do contexto. Todos nós estamos encarnados para poder aproveitar, para nos libertar de velhos hábitos do passado e adquirir as virtudes que nos são necessárias para o nosso progresso evolutivo e espiritual, né? Mas vamos dar uma lidinha aqui nos primeiros itens. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Está no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Também está no Evangelho de Lucas, tá? E aí a gente sabe que a gente também não pode levar as explicações que Jesus dizia ao pé da letra, porque naquela época ele tratava com homens que ainda não tinham compreensão da vida futura. Então ele tinha que falar com parábolas, com simbologias, né? Vamos ler mais um itemzinho. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Também está no Evangelho de Lucas. Aí a gente tem a compreensão que a justiça de Deus ela é feita assim. A gente também não pode dizer que o rico não herdará o reino dos céus, porque há muitos ricos que têm bom coração, que desempenham a riqueza que Deus lhes confiou, repartindo com aqueles que sofrem penúria, para aqueles que têm fome, para aqueles que têm frio.
e são humanos diante dos seus irmãos. Têm a compreensão de que a dor está aí no mundo, sim. Ela faz parte desse processo evolutivo. Mas todos nós temos oportunidades, como disse a lição aqui do Lampadário Espírita, todos os dias nós temos oportunidade de renovar esses conceitos, depende de nós. E a doutrina espírita, ela não tem alegorias, nem coisas que possam impedir a nossa compreensão. Aí a gente lembra que num dos capítulos do Evangelho diz que como há jovens saídos aí da infância, que têm uma compreensão magnífica sobre as coisas da vida futura, há gente de notória inteligência que não a compreende. Mas aí a gente também não está aqui para julgar nem criticar ninguém, porque como a gente costuma dizer, cada um tem o seu momento. Eu costumo dizer que a natureza não dá saltos, que todos nós estamos sim aprendendo a sermos cristãos, a desenvolver esse amor em nós. Né? E aí a gente sabe que não é porque o cidadão é rico que ele não vai entrar no reino dos céus. E também não é porque ele é pobre que ele vai ter o reino dos céus aos seus pés. Tudo depende do nosso modo de viver, da nossa condução na vida, de compreendermos que tudo tem uma razão justa, que nós estamos internados neste grande hospital, escola e oficina de trabalho, para que nós possamos auxiliar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso entorno. Aí a gente pensa, nós temos que amar a todos indistintamente, pobres, ricos, aleijados, desafortunados, todos eles, porque todos nós somos irmãos perante esse Pai amantíssimo. E Ele faz com que o sol brilhe todos os dias para os justos e para os injustos. E Ele faz que a bondade divina se espalhe sobre todos aqueles que realmente se esforçam para conquistar o bem em si. Tá? Aí vamos lá. Justiça das aflições. Só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Eu acho que quando a gente estuda realmente, quando a gente vai tendo conhecimento dessas leis que são perfeitas, que são regidas para todos em igualdade, que o pai não tem nenhuma preferência por nenhum dos seus filhos, porque ele dá oportunidade a todos iguais. Basta que nós façamos a nossa parte. Nós viemos com uma programação onde prometemos muitas coisas para os nossos avalistas e quando a gente interna-se na carne, a gente esquece de tudo. Aí a gente lamenta, a gente murmura, a gente reclama, porque isso ainda faz parte da nossa essência. Mas aí a gente tem que pensar como Jesus. Imagina, Jesus não tinha nada para sofrer, mas se deixou ser açoitado, cuspiram nele, deram-lhe vinagre quando ele pediu água, no madeiro, e ele ainda, quando no instante final, o que ele faz? Ele ergue os olhos ao céu e diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então a gente deve se guiar por esses ensinamentos, por essa exemplificação que Jesus nos deu. Porque todos têm oportunidades iguais. Só não aproveita aquele que não, vamos dizer que não tem juízo, né? Aí a gente vê que a doutrina é toda pautadazinha na verdade do Cristo. Que ele nos ensina que de acordo com os nossos procedimentos na Terra, nós iremos para um lugar feliz ou infeliz. Aí a gente lembra lá do livro Céu e Inferno, onde tantos espíritos trazem o seu testemunho do que eles encontraram lá de acordo com o procedimento que eles tiveram na Terra. Aí a gente pensa em Samson, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris naquela época, que se prepara durante um ano, pedindo a Deus que, se fosse possível, trazer informações de como que era a vida do outro lado, que a vida continua. Aí ele trouxe esse é o espírito feliz.
Mas tem aqueles espíritos endurecidos que mostram aquilo que eles fizeram e como foi a sua entrada no mundo dos espíritos. Então é tudo de acordo com as nossas escolhas. Ninguém sofre punição sem merecer. Não cai uma folha de uma árvore e até os fios de nossos cabelos são contados pela infinita misericórdia de Deus nosso Pai. Todos os dias a sua bondade nos alcança. Nós é que devemos estar atentos, nós devemos sim estar sempre vigilantes em oração para não cairmos em tentação. E aí a gente lembra da lição que Jesus nos deixou mais sublime, que é a prece dominical, que é o Pai Nosso. E quando nós rezamos Pai Nosso, nós estamos aceitando Pai como o nosso Pai maior e a humanidade como a nossa família maior. E todos nós estamos buscando a nossa melhoria, mas a gente também não pode ser orgulhoso nem egoísta. A gente tem que pensar que a gente tem espíritos sobre a nossa guarda que nos observam, que nos analisam e vão nos mostrando o que a gente faz de errado, o que a gente faz de certo. E aí a gente sabe que a gente está mesmo dentro do nosso lar, com os nossos afetos e desafetos, para quê? Para que a gente se reconcilie enquanto a gente está a caminho, né? Vamos dar mais uma lidinha aqui agora. Primeiro nós lemos Justiça das Aflições, perdão. Agora nós vamos ler Causas Atuais das Aflições. As vicissitudes da vida são as duas espécies, ou se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm na sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Aí vamos pensar. As causas atuais das aflições somos nós que buscamos. Tem muita coisa que a gente não precisa e não tem necessidade de passar, mas através das nossas atitudes a gente vai percebendo as nossas escolhas erradas, e se nós sofremos, foi por essas escolhas mal feitas, né? Aí ele ainda fala que os homens caem por sua própria culpa. Quantas pessoas arruinam pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Se eu tenho uma casa, ela pode não ser uma mansão, mas é um teto que me abriga das intempéries do tempo. Então eu tenho que ser grata a Deus por esse teto que me abriga. Eu tenho um alimento na minha mesa todos os dias. Eu tenho que agradecer a Deus por esse alimento que me dá a energia que eu necessito para a minha caminhada. E aí a gente vai percebendo que tem tantas situações na vida que nós temos que ser gratos a Deus, nosso Pai. E ele ainda fala, quantas uniões infelizes, porque foram resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação. E às vezes também nós entramos numa contenda, aí a gente vai pensar, quer dizer, se eu não tenho compromisso com esse cidadão, para que eu vou buscar a minha infelicidade nessa união? A união tem que ser de amor recíproco, de companheirismo, de amizade mesmo mútua, porque a gente sabe que quando a gente casa, tem aquela ilusão, o amor, aquele contato, né? Aí eu costumo brincar que quando as escovas de dente se juntam e quando as toalhas vão para cima da cama molhada, aí começam as contendas. Mas é nessas desavenças pequenas da nossa incompreensão diante da vida que a gente tem que agradecer. Não vamos procurar um homem perfeito, porque a perfeição não existe na Terra. Nem nós somos perfeitos. Nós estamos aqui em burilamento, procurando
educar o nosso espírito na nossa caminhada evolutiva, né? E aí a gente pensa também quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Aí a gente sabe que às vezes até por uma palavra maldita a gente gera uma confusão. Então a gente tem que prestar atenção, lembrar da oração, da vigilância e da oração para que a gente não caia nesses engodos, né? E ela ainda fala quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Aí a gente vai pensar, Deus nos deu o alimento para que nós tivéssemos equilíbrio e pudéssemos usá-lo de acordo com a nossa necessidade. Não comer em excesso para não afetar a nossa saúde, né? E tomar os devidos cuidados com o nosso corpo, porque a gente sabe que a gente vai ter que prestar conta desse corpo que nós estamos usando agora. Então, dependendo do bom uso e do mau uso que nós fizermos, nós vamos ter que prestar conta. Assim como da riqueza ou de todos os bens que Deus nos confia nesse momento, para que a gente possa resgatar os nossos débitos do passado, né? Aí aqui ainda fala da ingratidão dos filhos, aí a gente sabe, como eu falei anteriormente, a gente sabe que dentro do nosso lar nós temos os nossos afetos e desafetos, que nós estamos aqui para nos organizar e nos reconciliar, né? Então vamos lá agora nas causas anteriores das aflições. Aí a gente sabe que, entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Aí a gente sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações para fazer os nossos acertos, que nada está fora do contexto, como eu disse anteriormente. Eu estou meio repetitiva, mas é isso, né? Então a gente vai dizer que Deus é injusto, dando a uns tanta chance e a outros passando por verdadeiras torturas? Não. Todas as aflições da vida presente, elas têm causas anteriores. Se nós fomos bom pai, se nós fomos bom filho, se nós fizemos todo o bem que nós podíamos, se viemos com problemas de deficiências físicas, tudo dá certo. Não tem nada fora daquilo que Deus permite que aconteça. Aí a gente pensa também que aqui fala das enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos enfermos a possibilidade de ganhar a sua vida. Aí a gente lembra lá do gigante deitado, que ele não podia nem ficar em pé, ficou tetraplégico, ficava numa cama, a dor que ele sentia no peito era tão grande que ele tinha que colocar uma pedra para suportar a dor, e a gente nunca via ele reclamando de nada. E o que ele fazia? Ele levava a esperança, a consolação a todos aqueles que se aproximavam dele. E aí a gente lembra até de uma história engraçada que ele disse uma vez para Roberto Carlos, que era chamado de rei, mas quem era levado e aclamado era ele. Então a gente pensa que ele soube aproveitar a existência. Vamos pensar na própria Fátima, que tem a impossibilidade de ter os braços, mas que nem por isso ela não deixa de ganhar a vida. Ela trabalha lá no computador, ela não tem os braços, mas ela faz tudo com os pés. Então que a gente possa se aproveitar também dessas exemplificação, para que a gente possa perceber que tudo está de acordo com aquele que o Pai assim o quer e determina, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí a gente sabe que aquele que sofre está resgatando os seus erros do passado. Aí a gente vai pensar, nem todos que estão sofrendo, eles estão resgatando o passado.
Porque tem espíritos que às vezes pedem para vir em determinada situação para nos dar a condição de aceitação daquilo que nós estamos passando e enfrentando na vida. Que tudo faz parte daquilo que Deus assim permite que possa ser realizado. Aí não é sempre que nós estamos resgatando o passado. A gente não pode também generalizar tudo, porque tem experiências que são para resgatar os erros do passado. Então, ele ainda fala, né? A desgraça que à primeira vista parece merecida tem, pois, a sua razão de ser. E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Se nós pecamos no passado, se nós fizemos escolhas erradas no passado, hoje nós estamos tendo a oportunidade de escrever a nossa história de forma diferente. Então, a cada infortúnio, ele mesmo deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria e que só depende dele mesmo não voltar à Terra trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, se a gente quer ter uma felicidade real, nós temos que fazer todos os esforços. E ainda a gente fala, assim pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. Então, quando a gente vê determinadas situações na vida, nós temos que orar sim uns pelos outros. Às vezes a gente tem o hábito de criticar determinadas atitudes dos nossos companheiros de caminhada, mas a gente não pode esquecer que cada um faz sua escolha e de acordo com as suas escolhas ele vai ter o resultado na vida, né? E as tribulações da vida, elas fazem parte daquilo que nós aceitamos na nossa condição de reencarnação. E se a gente quer realmente ir para um mundo melhor, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos procurar ser melhores, vamos orar uns pelos outros. Há tantas aflições na vida, né? E ele ainda fala aqui, ó. Entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar seu adiantamento. Provas ou expiações, na verdade, são sinais de uma inferioridade relativa, visto que o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado, né? E aí ele ainda fala, mas esse tipo de comportamento é um indício claro de que tal expiação foi escolhida voluntariamente e não imposta, sendo também a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria de recomeçar. Aí a gente pensa, ainda bem que a gente tem a oportunidade do recomeço, porque se nós estamos inseridos nesse planeta aqui, nós temos que expurgar todas as nossas mazelas e purificar o nosso espírito para que a gente seja feliz, não da forma que a gente pensa de ter bens materiais, mas da gente ser feliz por ter combatido em nós o mal que ainda existe em cada um de nós, tá? Mas antes de nós fazermos a nossa prece final, nós gostaríamos de pedir aos companheiros
a boa vontade dos vossos corações para o auxílio dos carnês da nossa casa. Porque, como vocês sabem, nós temos os nossos encargos de salário dos operários, água, luz, telefone, os encargos assim públicos que são necessários a gente pagar, né? Aí a gente lembra, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos fazer a nossa parte, vamos mobilizar o nosso coração e fazer uma doação em prol da manutenção da nossa casa. E não esquecer das nossas campanhas do quilo, do leite e dos nossos assistidos moradores de rua, que todos são necessitados. Então, que a gente possa fazer a nossa parte com sabedoria e com alegria. E elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo momento do estudo, tão proveitoso e necessário aos nossos espíritos. Que a Tua bondade se estenda sobre todos os lares que estarão assistindo esse estudo. E que a Tua bondade se estenda sobre toda a humanidade, nossa família maior. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos essa prece, possamos encerrar esse estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.